Oi, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Agradeço por vocês estarem aqui em mais um encontro do Movimento de Conexão, desenvolvido pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. E a ideia do projeto é levar informações, exercícios, ferramentas que possa trazer para nós, nesse período de transição e de uma mudança, né? Parâmetros para como a gente pode ficar bem emocionalmente. E aí, hoje, a nossa convidada é a Fabiola. A Fabiola, ela tem aí, entre várias habilidades, vamos se falar assim, ela é administradora, trabalhou em grandes empresas, né, especializadas em práticas colaborativas, mediação e conciliação pela Escola Superior da Advocacia, coaching, professora, tem especialidade na análise de perfil comportamental e trabalha muito com a comunicação não violenta, entre outras coisas, né, Fabiola? E aí, eu gostaria muito de agradecer o convite, e eu sempre falo, dentro do projeto, a ideia era algo 2 vezes por semana e se tornou quase que diário. Então, agradecer o convite e a disponibilidade de trazer informações e de alguma forma, parâmetros para a gente poder lidar com tudo isso. E aí eu deixo com você a palavra. Obrigada, viu? Obrigada, Roberta. Eu queria agradecer primeiro você, em nome da Comissão de Direito Sistêmico de Itaquera, a todos os participantes e à OAB, que sempre acolhe o meu trabalho. Por mais que eu não seja advogada, mas eu estou sempre lá dentro e às vezes as pessoas se confundem, inclusive me chamando de doutora. E eu não tenho uma formalidade em chamá-los de doutores, que assim eu deveria fazer, mas eu acabo me sentindo tão íntima e tão acolhida por vocês que eu acabo quebrando esse protocolo. O convite, quando foi feito, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Eu vou pedir licença para vocês, que às vezes eu vou estar anotando, então eu vou estar olhando para baixo, porque hoje a gente vai falar de emoções. Como gerir a emoção. E dentro dessa fala que eu vou trazer aqui, vocês vão estar participando comigo. Então, tem pessoas aqui que já participaram desse trabalho. Esse trabalho eu faço em escolas, em empresas, já fiz dentro da UAB, em direito de família também com famílias. E aqui eu acabei adaptando com essa história de pandemia em fazer isso virtual também. E eu fiquei muito tranquila quando eu ouvi da própria Kay Pranis, que é a divulgadora da justiça restaurativa no mundo, em que ela fala que neste período a gente tem que se readaptar. E isto, a conversa circular, ela pode ser feita também por tecnologia virtual. Tá? Então, eu estou aqui com o nosso círculo preparadinho. Então, por isso que eu vou abaixar a cabeça, vou estar anotando de vez em quando, porque depois eu vou construir o nosso círculo, como se nós estivéssemos presencial, tá? Mas primeiro eu queria apresentar para vocês a importância da gestão de emoções. Por que que a gestão de emoções ela é tão importante na nossa vida, né? Hoje, muito mais a gestão de emoção é importante dentro de uma empresa, dentro da família, do que qualquer outra habilidade. Então, a gente tem a gestão da emoção como uma dependente da gestão do pensamento. Por quê? A emoção, ela sempre vem depois de um pensamento. Então, a gente tem que começar a adaptar uma forma de trabalhar a emoção. Como que é isso? Às vezes, prevendo o gatilho, prevendo aonde que ele pode acontecer, onde que pode startar uma emoção. E uma emoção ruim, né? E a gente tem que entender que a emoção, ela é do ser humano. Ela é nossa, a gente nasce com essas emoções genuínas, né? E que a gente não pode simplesmente esquecer disso. Desde criança, adulto, idoso, todo mundo tem que trabalhar as emoções, porque é nosso, é do ser humano. Né? Então, se a gente olhar, se a gente pegar vários estudiosos de emoção, se a gente pegar Augusto Cury, em que ele fala que a característica de uma personalidade, ela é imutável. A personalidade da pessoa, as características da persona é imutável. Você nasce e você vai morrer com as mesmas características.
Só que é possível a gente reeditar as nossas janelas de memória. O que ele fala? A gente ter memórias, ter janelas no cérebro saudáveis. E isso a gente pode criar essa habilidade. Essa habilidade é uma coisa que ela pode ser desenvolvida no ser humano, né? E com isso, a gente vai fazer com que a gente aumente a inteligência, a gente aumente o poder de resposta dessa gestão de emoções. E se a gente analisar a característica por meio de um perfil comportamental, aliado com os valores e os tipos de perfil psicológico, a gente vai ver que vai ser muito mais fácil o convívio. Então, para um advogado, ele saber quais são as características do perfil dele e qual que é a característica de um cliente que ele está trabalhando, ele vai ter muito mais facilidade, muito mais habilidade em conversar. Porque, às vezes, o advogado, ele tem por uma característica, olha que interessante, o Martin Seligman, ele tem um capítulo no livro dele, que é justamente falando dos advogados, porque ele também, antes de ser um psicólogo, psiquiatra, psicólogo e psicanalista, ele também tem formação em direito, né? E ele fala que o advogado tem por sua característica ser pessimista. E quando a gente fala pessimismo, nossa, é uma coisa ruim. E não é. E para o advogado isso é uma característica muito boa. Porque ele sendo pessimista, ele vai sempre olhar adiante o que pode dar de errado no processo dele. E assim ele pode fazer com que diminua qualquer impacto para o cliente. O cliente vai sair feliz. Porque de imediato ele vai falar para o cliente, o juiz pode fazer isso, mas para isso não acontecer, a gente faz isso. Então ele se previne. Olha como que é interessante, e a gente não se conhece, né? Quando eu fui fazer a minha análise de perfil comportamental, eu via coisas que eu falo, nossa, isso sou eu mesma. Como que uma outra pessoa está falando de mim o que eu sou realmente? Eu nunca parei para me entender, eu nunca parei para me olhar, né? E como eu disse, né? Se a gente pegar que o ser humano, ele não é feliz em 100%. As emoções dele não é, na sua totalidade, emoções positivas. Ele tem emoção negativa também. Mas a própria Cláudia Boatti, quando a gente estuda, o Dr. Fábio, ele fala muito isso, dos movimentos essenciais, que ela fala do vórtice, né? Quanto menor o vórtice, mais ligado à divindade, à espiritualidade o ser humano está, ou seja, ele evolui muito mais. O Martin Seligman, ele trabalha isso na psicologia positiva. Ele fala que o ser humano, quando ele consegue voltar no seu estado de felicidade, de repente acontece uma coisa ruim, e ele volta de novo. Então, ele trabalhando as emoções, ele sempre consegue se recentrar, ele sempre consegue voltar para o estado natural dele. Olha como são várias pessoas estudando um assunto que a gente não dá nenhum valor, né? E o Eric Fromm, ele fala, ele e o Eric Berne, eles falam que o ser humano, eles têm as suas emoções primitivas, que é o amor, a alegria, a raiva, o medo e a tristeza. E quantas vezes a gente não fala sobre essas emoções, né? Eu fiz uma vez uma atividade numa escola com crianças de 6 a 7 anos e eles tinham pavor em dizer das emoções ruins. E por quê? Eles só falavam de emoções boas, esqueciam de falar das emoções ruins. Então, a gente, como ser humano, a gente tem que aprender a gerir a emoção, né? A gente tem que aprender a administrar a emoção, que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente acha que a inteligência é muito mais importante. Hoje, as empresas, elas estão muito mais ligadas ao que é a inteligência emocional do que realmente um currículo, né? 80% das demissões acontecem devido ao comportamento e à ingestão da emoção. Então, a gente tem que começar a olhar um pouco mais isso, né? Mesmo quem é autônomo, né, um advogado autônomo, ele tem que começar a trabalhar isso com ele e com os próprios clientes. Porque, principalmente, o cliente, ele chega, muitas vezes, no escritório com aquelas emoções negativas, com raiva, com medo, com tristeza, né? E se a gente passa a administrar bem esse acolhimento deles e a gente também não se envolver emocionalmente, porque é muito difícil, né? Eu trabalho, algumas de vocês sabem, eu trabalho com o meu marido, que é advogado, e às vezes ele chega de audiências visivelmente acabado, né? Porque emocionalmente são pesadas, são audiências pesadas.
Então, a gente, como ser humano, o advogado como ser humano, tem que começar a trabalhar suas emoções. E se a gente olhar a questão da CNV, que é a comunicação não violenta, a gente sempre vê que as pessoas, quando começam a trabalhar com a comunicação não violenta, elas esquecem de vocabulários de sentimentos e emoções. A gente tem N palavras que pode determinar uma emoção, mas é muito difícil a gente encontrar. Então, a comunicação não violenta, eu alinho ela a essa gestão de emoções, porque a partir de então a gente começa a aprender a entender o que a gente está sentindo, né? Que nem eu falei no começo, a gente tem uma emoção porque antes a gente teve um pensamento, antes a gente teve uma necessidade. Então, a emoção, ela vem sempre de algum ato. Eu estou brava porque eu estou com fome, eu tenho necessidade de comer. Quantas pessoas não ficam mal-humoradas quando estão com fome, quando estão com sono? Porque elas têm uma necessidade, que é a necessidade de comer, a necessidade de dormir. E agora eu convido vocês, né? Já falei muito, já falei bastante, então vamos falar sobre emoções? Eu vi que entrou mais gente aqui. Rô, você me ajuda? Depois da Tatiana, entrou mais alguém. Entrou Moniz. Entrou a Andréia, a Monize, a Tatiana, você chegou a pegar, né? Peguei. Então, foram essas pessoas. Tá. A Clara teve que sair, ela falou. Tá bom, então vou tirar aqui. Eu vou, então, para quem entrou agora, não sei se pegou, a gente vai trabalhar uma nova conversa, uma nova forma de conversar, tá? Às vezes alguns já conhecem, outros não conhecem. Então, como que é essa metodologia? Essa metodologia é uma metodologia americana, que ela vem desde os estudos de povos africanos, que também foi feita um estudo pelo Howard Zern, que ele foi lá para a África, ele aprendeu um pouco sobre como que é a cultura, o que é o Ubuntu, né, que eles sempre falam, que é eu sou porque todos nós somos, e também a Kay Pranes, que a Kay Pranes ela começou a utilizar no norte dos Estados Unidos um trabalho com meninos negros que viviam num local que tinha muita violência, tinha muitos crimes, né? E ela começou a fazer esse estudo que virou, então, a justiça restaurativa, que é o que a gente tem aqui no Brasil, inclusive no Poder Judiciário, para trabalhar causas de menores infratores que cometeram atos infracionais, né? E também tem alguns outros locais que já está utilizando em violência doméstica, já está utilizando em direito de família. Eu utilizo essa prática em escolas também, né? E aqui o convite de falar das emoções é a gente pegar essa metodologia da justiça restaurativa e trabalhar as nossas emoções, trabalhar o meu eu verdadeiro, né? Trabalhar a forma de eu poder expressar as minhas emoções de uma forma diferente. Isso é legal porque pode ser feito inclusive com a família. Pode sentar, colocar adolescentes, crianças, eles gostam muito de... É um bate-papo diferente, tá? E eu estou aqui, a partir desse momento, somente como um instrumento. Então, quando a gente vai fazer uma roda de conversa, a gente não tem observadores, a gente tem participantes. A gente não tem líderes, a gente tem participantes. Eu estou apenas aqui só para controlar e administrar as perguntas, porque as respostas cada um vai trazer a sua. Lembrando, cada um tem a sua verdade. A gente não está aqui para julgar ninguém. Quem quiser falar, vai falar. Quem não quiser, estou contemplada, não quero falar, não tem problema algum, tá? Respeitar sempre o outro. Quando um está falando, os demais ouvem, tá? E a gente está aqui somente para mostrar que é uma forma diferente de conversar, tá?
Quando a gente faz essa conversa presencial, a gente tem o objeto da palavra e tem a roda de centro, né, que vai sendo construída ao longo da conversa. Como não é possível, o objeto da palavra eu vou utilizar como os nomes de quem foi entrando. Então, como se nós estivéssemos entrando e já sentando em círculos, tá? Então, seria a Roberta, a Daniele, a Patrícia, a Cris, o Odmir, a Isabel, a Marisol, a Tatiana, a Andréia e a Monize. Entrou mais alguém? Isso. Entrou a Renata, a Rê, a Tânia, e agora eu vou até abrir aqui, que a identificação eu não sei, porque tá um número de celular. Ah, tem o número aqui. Isso. Se você quiser ou abrir o seu eu áudio, acho que é a Luciana, não é? não sei. Eu acho que é Ou a se Luciana quiser, Pérez. ou se quiser responder aqui pelo chat. Ah, é a Lu, isso mesmo. É a Lu. Pelo final eu lembrei que eu falei com ela hoje. Ah, então tá, não. Então, aí eu vou chamando pelo nome, tá? Como se a gente estivesse com o objeto da fala, como não é possível, eu vou só falando Rô, Dani, assim vai, tá? E aqui eu vou construindo o nosso círculo. E teoricamente, se estivéssemos presencial, a gente faria no chão, um círculo aqui. Mas aí eu faço toda a roda de conversa, eu vou construindo um círculo. Aqui está escrito Comissão de Direito Sistêmico, OAB Itaquera, e a gente vai construindo, tá? O que mais que eu vou colocar aqui pra gente? Como eu disse, é voluntário. Quem quer falar, fala. Quem não quiser, não tem problema algum, tá? A gente sempre inicia com um ato de presença, ou seja, eu estou presente 100% nesse momento, tá? Então, eu vou convidar vocês para que a gente faça nesse ato de presença uma meditação, tá? Essa meditação, eu vou pedir... quando a gente medita, não necessariamente a gente precisa ficar sentado na posição de lótus, tá? A gente pode ficar da maneira que a gente se sentir mais confortável. Mas essa meditação, como eu vou fazer uma energia do centro da Terra até a nossa energia quântica, eu vou pedir para que apoie os 2 pés no chão. Só. O restante, o corpo do jeito que tiver, pode ficar, tá? Eu vou começar, vou colocar uma música e vocês podem seguir os passos conforme eu vou falando. E após a meditação, a gente continua a nossa conversa, tá bom? Fechem os olhos. Ou se você não se sentir confortável em ficar com os olhos fechados, pode deixá-los abertos, fixando num ponto para que você esteja 100% presente. O trabalho de Mindfulness, ele consiste em concentrar-se e estar presente naquele momento, esquecendo o passado, esquecendo o futuro. Esteja somente presente no aqui e no agora. Eu convido você a respirar profundamente 3 vezes. Inspire, expire. Mais uma vez, inspire, expire. A última, inspire, expire. Sinta a sua respiração, somente sinta. Não se preocupe se você ouvir qualquer barulho. Deixe apenas a sua respiração fluir e oxigenar todo o seu corpo. O estar presente no aqui e no agora não consiste em não ouvir nada. Você precisa apenas estar presente para esse momento e para
para que a nossa conversa seja tranquila e acolhedora. Sinta no seu pé uma luz que vem do centro da Terra. A cada inspiração, essa luz sobe até a sua cabeça, ligando um pouco acima com uma outra luz, que é a sua energia quântica. A cada inspiração, a luz vai dos pés até a cabeça. E a cada expiração, ela volta da cabeça até os pés. Apenas sinta. Inspire e expire. Mais uma vez, inspire e expire. Mais uma vez, inspire e expire. Continue o ritmo da sua inspiração de uma forma natural. Apenas sinta. Nesse momento, a luz, ela para no seu coração. E os batimentos cardíacos servem para oxigenar o seu corpo e te dar energia e tranquilidade. Feche os olhos, inspire, respire, sinta-se presente nesse momento, aqui e agora. Se você quiser voltar, se espreguiçar, ficar à vontade. Esse momento é somente para a gente se sentir presente no aqui e agora, tá? A gente nem precisa compartilhar o que sentiu, o que não sentiu, porque esse é um momento somente nosso. E agora, eu gostaria de começar realmente nosso gerenciamento de emoções, para que a gente comece a nomear aqui nessa conversa, nesse momento, agora. Eu vou convidar cada um de vocês a dizer o seu nome e uma palavra que resuma a sua emoção ou o seu sentimento nessa conversa. Eu vou começar por mim. Fabiola, só para a gente trazer um pouquinho aqui para a roda, esse encontro ele está sendo gravado, mas até por questão de privacidade, esses momentos em que a gente vai se disponibilizar os nossos sentimentos, eu vou cortar da nossa apresentação. Pode ser? Ótimo. Então, ótimo. Fica todo o conteúdo, você trazendo aqui a informação de como precisa se direcionar, e o que a gente falou aqui, aí a gente preserva, porque esse campo realmente de respeito. Tá bom? Perfeito. Só para ficar claro para todo mundo, para a gente não se sentir também invadido de alguma forma, que essa não é a ideia. É trazer realmente reflexões para todo mundo, tá bom? Legal, ótimo, Rô. Bora lá. Vamos lá? Então, de todas as pessoas que você vai conhecer em toda a sua vida, você é a única pessoa que nunca vai te deixar ou te perder. Para os problemas da sua vida, só você é a solução. Para as celebrações da sua vida, você é o convidado mais essencial. Para as perguntas da sua vida, você
é a única resposta. O texto é desconhecido, mas o mais importante é que você está aqui. E eu agradeço a todos vocês que despenderam de um tempo para estar aqui comigo essa tarde. Agradeço muito a Roberta. Eu acho que para mim foi muito importante essa conversa. Como eu disse, a partir do momento que a gente iniciou a roda da conversa virtual, porque infelizmente nós não podemos estar presenciais, eu simplesmente me despi e me transformei apenas um ser humano, onde eu pude falar das minhas emoções, dos meus sentimentos, e pude tê-las aqui sempre ouvindo o que eu estava falando. E, de uma certa forma, mesmo escrevendo e construindo aqui o nosso círculo, eu estava presente em todo momento junto com você. Muito obrigada. Agradeço muito de todo o meu coração. E eu espero ter contribuído só um tiquinho, assim, bem pequenininho, para uma leve transformação. Porque no momento que eu me transformo, eu transformo o meu redor. Sim. Fabíola, queria agradecer imensamente. Acho que foi diferente e muito enriquecedor. Primeiro, de ver vários rostos de pessoas que a gente conhece. A Dani está falando aqui. Gratidão a vocês que proporcionaram momentos tão especiais. Revisitar e ver o rosto de tantas pessoas que eu gosto, de tantas pessoas que eu convivo. Gratidão por você se disponibilizar. Eu vou abrir o microfone da doutora Isabel. A doutora Isabel, ela é a vice-presidente da UAB Itaquera e sempre apoiando aqui os trabalhos da comissão, que é fundamental também, né, poder permitir que a gente, num lugar a gente possa se sustentar, né? Tem a doutora Moniz e a doutora Andréia, que são da Comissão da Mulher Advogadas também, o quanto é importante esses lugares de reflexão, de conversa, né? E eu fico muito feliz. A doutora Isabel. Boa tarde a todas. Assim, quando eu falei da palavra calma, de fato, me acalmou. A gente vem passando por uma semana bem turbulenta e, assim, diversas demandas em todos os níveis possíveis, desde questão financeira até a questão emocional. E eu tenho enxergado esses encontros como um bálsamo, né? Então, a gente tira aquele momento que você vai se olhar. E, então, fica aqui a minha gratidão à Roberta por essa semana. Nem vou falar por esses dias, eu vou dizer por essa semana, de ter convidado pessoas tão especiais. E também quero agradecer também a Monize e a Andréia, que são presidente e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, e eu as agradeço porque elas acabam multiplicando todo esse aprendizado, todo esse momento, todos esses momentos lá com as demais. Então, é importante, e a gente vai multiplicando, e esse olhar, alguém que chega perto da gente, a gente tem esse olhar mais calmo, porque é um momento de calma, e a gente precisa ter esse equilíbrio emocional, né, para acolher quem vai chegar no momento mais turbulento. Então, fica aqui em nome da subseção, fica aqui a minha gratidão e a quem tem participado também, né, a convite da Roberta, e agradeço também a Fabíola, que trouxe esse momento, de fato, estou me sentindo bem calmo, bem tranquila, e aí a gente entende que são coisas da alma, né? Que vem e toca, e é isso. Gratidão. Obrigada, doutora. Eu sempre tenho tirado agora, no finalizando os nossos trabalhos, as cartinhas sistêmicas, né? E aí eu peguei duas. Uma tá. E é interessante porque as duas que eu peguei, elas começam por favor, né? Por favor, peço que respeite as minhas escolhas. Então, faz todo sentido com o nosso trabalho aqui, cada um dentro do que é possível, né?
E a outra, por favor, me olhe com bons olhos. Então, queria imensamente agradecer, Fabiola, lembrando para as meninas que a gente vai colocar só essas partes, as partes que a gente trouxe ali, nossos sentimentos e emoções, eu vou cortar. A Rê falou aqui, cadê, Rê? Que você falou aqui no chat. Peraí que eu... Gratidão, Roberta, Fabiola e meninas. Como gostaria de abraçá-las, a Luciana falou. E a Rê falou, não queria estar em outro lugar senão aqui. Gratidão. E agradeço a todas. Tem uma carinha aqui. Ah, quem pediu para... Peraí, gente. Ele volta. Para disponibilizar qual texto? Que eu li. Que você leu. Tá. Realmente, gratidão de estar aqui. Posta junto com as fotos da carinha. Peraí. Então, vamos tirar uma foto, gente? Rô, Oi. o texto eu vou te mandar. Manda, eu ponho no grupo. Aí, Na divulgação. isso, aí você pode colocar, porque é um texto do livro Círculos em Movimentos, da Kate Franes. Sim, e sim. eu achei ideal para o momento de hoje. Então, aí eu Perfeito. Sim.